Hoje, quando você vê um jogador entrando em campo com uma criança de mão dada, pode ter certeza, aquilo ali carrega história, carrega tradição, carrega emoção. E muito provavelmente, carrega um pedacinho de Belo Horizonte nisso tudo. Hoje a gente vai falar de uma daquelas histórias que enchem o peito de orgulho, e que muita gente nem sabe. O Galo foi o primeiro time do mundo a entrar em campo com crianças. Pois é, aquilo que hoje virou tradição no futebol mundial. Começou em Belo Horizonte, com o nosso querido Clube Atlético Mineiro. Para começar, a gente precisa voltar no tempo. Naquela época, o futebol era bem diferente do que a gente vê hoje. Nada de show, nada de espetáculo global. Era um esporte mais fechado, mais sério, até meio elitista em alguns lugares. Os jogadores entravam em campo de forma simples, direta, sem música, sem cerimônia, sem nada. E é justamente nesse cenário que o Galo começou a se destacar não só dentro de campo, mas também fora dele. O clube já tinha uma conexão muito forte com o povo. Diferente de muitos times da época, o Atlético sempre teve essa pegada mais popular, mais próxima da torcida. E foi nesse ambiente que surgiu uma ideia diferente: levar crianças para entrarem em campo junto com os jogadores. O Atlético Mineiro sempre teve essa característica de inovar, de fazer diferente, de criar coisas que depois viram padrão. Essa história das crianças em campo combina muito com a identidade do clube, um time do povo, que representa emoção, paixão e proximidade. Não era marketing, até porque naquela época isso nem existia direito. Era algo natural. Existe um relato antigo que diz que a primeira vez que o Atlético Mineiro entrou em campo com crianças não foi por acaso, nem só para aproximar da torcida. Foi uma ideia criativa, diferente e até meio ousada para a época. A proposta era simples, mas genial: colocar crianças em campo que fossem parecidas com os jogadores do time. Isso mesmo! Naquele tempo, o futebol ainda estava criando suas tradições. Não existia nada definido sobre entrada em campo, cerimônia, essas coisas. E o Atlético resolveu inovar. A ideia era fazer com que cada jogador entrasse acompanhado de uma criança que tivesse alguma semelhança com ele. Podia ser no cabelo, na altura, no jeito, às vezes até na personalidade. Era quase como se fossem versões mirins dos atletas. Imagina a cena: os jogadores entrando no estádio e do lado deles, pequenos clones, representando o futuro, a continuidade, a paixão pelo futebol. Isso chamava muita atenção. A torcida achava aquilo diferente, curioso e, ao mesmo tempo, muito bonito. A repercussão foi muito positiva. A torcida gostou. A ideia chamou atenção. E, aos poucos, isso começou a se repetir. O que começou como algo criativo e diferente foi virando costume. E o costume virou tradição. E a tradição ganhou o mundo. Com o passar dos anos, outros clubes começaram a fazer algo parecido. Claro, nem sempre mantendo essa ideia original de parecer com os jogadores. Mas a essência ficou: crianças entrando com atletas. Mas aquela primeira ideia, lá atrás, de colocar mini-jogadores lado a lado com os profissionais, essa tem muito a cara do Galo. Com o passar do tempo, essa prática começou a aparecer em outros lugares. Outros clubes começaram a copiar, adaptações foram surgindo, e quando o futebol começou a se globalizar, isso virou praticamente uma tradição. Hoje, ver jogador entrando com criança é algo normal. Principalmente em competições organizadas pela FIFA, isso virou protocolo oficial. Tem até programas específicos para isso, com crianças uniformizadas, tudo organizado. Mas pouca gente sabe de onde veio essa ideia. E no fim das contas, essa história diz muito mais do que parece. Porque não é só sobre entrar com crianças em campo. É sobre identidade. O Atlético Mineiro nunca foi só um time de futebol. Sempre foi um time do povo. Um clube que nasceu nas ruas, cresceu com a torcida e construiu sua história lado a lado com a massa. Enquanto muitos pensavam só no jogo, o Galo já pensava na emoção. Já pensava na conexão. Já pensava em fazer diferente. Transformar o futebol em algo maior que 90 minutos. Tudo isso carrega a essência de um clube inovador. De um clube que não segue padrão, cria o padrão. E é por isso que o Galo é diferente. Não é só tradição, é construção de tradição. Não é só história, é influência no futebol mundial. E aí, massa? Curtiu essa história braba do Atlético Mineiro?
Então já faz o seguinte: se inscreve agora no canal Galo Hoje. Deixa o like para fortalecer demais. E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o Galo. Aqui é conteúdo raiz, história, curiosidade e tudo que envolve o maior de Minas, do jeito que a torcida gosta. E comenta aqui embaixo: você já conhecia essa história ou foi novidade? Bora fortalecer essa massa atleticana que só cresce. Tamo junto, e Galo sempre!